Saudações pessoal, espero que estejam todos e todas muitíssimamente bem e muito, mas muito bem dispostos. Daqui, do outro lado, como sempre, Prof. Ping, e hoje estaremos então cá juntos para darmos sequência à introdução ao IPv6. Na aula passada realizamos uma introdução ao IPv6, não terminamos, já estávamos aí com uma hora de time, de duração do vídeo, então foi preciso fazermos aí um break e prosseguimos então com a parte 2. Nessa parte 2 vamos então ver o que nos falta da introdução ao IPv6. E o terceiro vídeo então é que será dedicado à configuração do IPv6. Bem, sem mais demora, né? No vídeo passado vimos o que é o IPv6, Internet Protocol Version 6, ou seja, é a versão 6 do protocolo IP. Vimos que existem duas versões, a versão 4 e a versão 6. O principal motivo do surgimento do IPv6 é o esgotamento dos endereços IPv4. Vimos que os endereços IPv4 possuem 32 bits, ou seja, 4 bilhões de endereços, e os endereços IPv6 eles possuem 128 bits, ou seja, cerca de 341 decilhões de endereços. É muito, mas muito endereço, meus senhores. O que é que vemos mais? Vemos também como é que está estruturado o endereço IPv6, né? Que está composto por 8 hextetos e cada hexteto separado por 2 pontos. Vimos que cada hexteto possui 4 dígitos hexadecimais. Então, né, se são 8 hextetos e cada hexteto possui 4 dígitos hexadecimais, então podemos então afirmar que os endereços de IPv6 têm 32 dígitos hexadecimais. É uma matemática simples. Só fazemos 4 vezes 8. 4 da quantidade de dígitos de cada hexteto, 8 a quantidade de hexteto. 4 vezes 8 dá-nos então 32. Quantos bits? Cada hexteto possui 16 bits. Novamente, se são 8 hextetos e cada hexteto tem 16 bits, 8 vezes 16. Isso dá-nos então igual a 128. Ou seja, dizemos então que os endereços IPv6 eles possuem 128 bits. Vemos também como comprimir um endereço IPv6, ou seja, é exaustivo trabalhar com 32 dígitos hexadecimais. Então, há sempre a possibilidade de nós comprimirmos os endereços IPv6. Então, no fundo, foi isso que trabalhamos a nível da parte 1 da introdução do IPv6. E nessa parte 2 vamos então dar sequência. Bem, vamos começar aqui com os tipos de endereço. No IPv6 existem 3 tipos de endereços: o unicast, multicast e o anycast. São os 3 tipos de endereço a nível do IPv6: unicast, multicast e anycast. Vocês podem estar se perguntar: e o broadcast? Meus senhores, minhas senhoras, não existe broadcast no IPv6. Não existe broadcast no IPv6. No IPv6 não há broadcast. Temos unicamente unicast, né, quando a comunicação é 1 para 1, quando estamos a mandar uma mensagem para um destino específico. Multicast, quando estamos a mandar para um grupo específico. E o anycast. O anycast é que é new para vocês, que a maioria de vocês não conhece. Então é isso que vamos estar aqui explicando, ver como é que funciona o anycast. Esse é que nós veremos cá. Bem, vamos imaginar o seguinte. Supondo que vocês tenham aqui uma internet, ok? E vocês têm um PC aqui, tem um outro PC, um servidor. Vou colocar aqui um servidor e mais um outro servidor aqui. Então vamos lá, conectado aqui. Estes dois são os servidores do Facebook. Imaginemos que esse se encontra USA, nos Estados Unidos da América, e esse outro encontra-se na África do Sul. E o PC aqui encontra-se em Angola.
Então vejamos. Em termos de endereçamento IP, supondo que esse é o 2001, e aqui é 2001, dois pontos, também 1. E o PC que está aqui em Angola é 2001. F. Então vamos lá supor essa estrutura. Temos dois servidores aqui, um nos Estados Unidos, um na África do Sul. Ambos são servidores do Facebook. Aqui o endereço é 2001.2.1, aqui o endereço 2001.2.1 e um PC que se encontra em Angola, 2001.2.f. Bem, no que é que consiste o Anycast? Anycast consiste em dois ou mais dispositivos terem o mesmo endereço IPv6. Again, Anycast consiste em dois ou mais dispositivos terem o mesmo endereço IPv6 e no qual será acessado aquele que estiver mais próximo do remetente ou do solicitante. Imaginem vocês, por exemplo, estão aqui em Angola e vocês querem aceder à página do Facebook. Tem os dois servidores, um nos Estados Unidos e um na África do Sul. Qual seria mais próximo? Qual deles estaria mais próximo? Vamos supor que estamos a trabalhar com quilometragem. E de Angola para a África do Sul são valores hipotéticos, 15.000 km. E de Angola para os Estados Unidos, vamos supor, 300.000 km. Números hipotéticos. Vamos supor isso. De Angola para os Estados Unidos, 300.000. De Angola para a África do Sul, 15.000 km. Então imaginem vocês. Se vocês querem sair, tá aqui em Angola, querem chegar aos Estados Unidos, ao servidor do Facebook, qual seria o mais próximo? Não seria o da África do Sul, que possui 1.500 km. Ou seja, nós chegamos mais rápido na África do Sul do que nos Estados Unidos. Isso nos faria o seguinte. Imaginem que fosse, por exemplo, páginas web. Queremos abrir a página web do Facebook. Seria mais rápido abrir a página web do Facebook que está aqui na África, no servidor da África do Sul, do que a página do Facebook que se encontra no servidor dos Estados Unidos. Isso por quê? Porque o da África do Sul está mais próximo. Ou seja, é muito mais rápido acedermos à página web que se encontra no servidor da África do Sul. Então, se nós passarmos isso para redes, nós aqui não vamos trabalhar com quilômetro. Em redes nós trabalhamos, se queremos medir a distância entre dois pontos, nós trabalhamos com métrica. Em rede nós trabalhamos com a métrica. Então imaginem que de Angola até os Estados Unidos, ou seja, desse PC até aqui, ao servidor dos Estados Unidos, a métrica é de 300.000. Vamos definir aqui unidades. E se estamos em Angola, queremos chegar na África do Sul, a métrica é de 1.500 não, é de 15.000. Então qual dos dois caminhos tem a menor métrica? Obviamente é aqui para a África do Sul. Logo, se esse senhor quer aceder a uma página web do Facebook, ele acede à página web que se encontra no servidor da África do Sul. Se houver um problema aqui no servidor da África do Sul, aí sim ele acessa o dos Estados Unidos. O que é que nos garante isso? Maior rapidez no acesso aos serviços. Ou seja, será muito mais rápido acedermos à página do Facebook que se encontra na África do Sul do que nos Estados Unidos. Vejam que não é o dobro nem o triplo, é muito mais do que a distância aqui entre a África do Sul e Angola. Então, de forma conclusiva, dizer-vos que o endereço da Unicast consiste em fazer com que dois ou mais dispositivos tenham o mesmo endereço IPv6 e será acessado aquele que estiver mais próximo do remetente ou do solicitante. No caso aqui em Angola, solicitante ou remetente, então o servidor mais próximo a ele é que será acessado. Essa é a ideia do Anycast. Um senhor extremamente interessante que a nível do IPv4 não temos, só está disponível aqui a nível do IPv6. Bom. Agora, dentro do Unicast nós temos alguns tipos de
endereços. São eles unicast global, link local, unique local e loopback. Existe também um outro que cá não é especificado. É engraçado, porque o nome do endereço não é especificado. Vamos lá. Lembram quando estávamos a comprimir os endereços IPv6? Quando tivemos aquele caso em que todos os dígitos eram zero, o resultado final era 2 vezes 2 pontos. Esse endereço é conhecido como endereço não especificado. Ele é muito utilizado quando estamos a criar rotas padrões a nível do IPv6. Quando estamos a trabalhar com rota padrão, rota estática padrão IPv6, lá é que é muito utilizado esse UNIC. Rota chama-se endereço não especificado, não se especifica quem é o endereço, ou seja, não está determinado que o endereço é X, não há uma especificação do endereço. Bem, vamos então aqui abordar os outros senhores. Temos unicast global, link local, unique local e loopback. E vamos começar com estes dois. Unicast global, unique local. Esse unicast global é semelhante aos endereços públicos do IPv4. Ao lembrar dos endereços públicos, endereços que podem ser roteados na internet. Já os unique local, eles são semelhantes aos privados, endereços que não são roteados na internet. Então, vamos lá, está aí os dois. Temos os unicast global, que é semelhante aos públicos, e unique local, que é semelhante aos privados. Bem, vocês viram uma teoria a nível do IPv4 que os dispositivos que não estão diretamente conectados à internet não devem ter endereços públicos. Os dispositivos que devem ter endereços públicos são aqueles que estão conectados diretamente à internet. Os dispositivos que não estiverem diretamente conectados à internet recebem privados. Esse é o comportamento, esse é o conceito a nível do IPv4. No IPv6 nós temos o unicast global e o unique local, que funcionam como público e como o privado. Poderíamos também implementar essas teorias aqui, mas o que é que acontece? A nível de IPv6, como há muitos endereços, acontece que dispositivos que não estão diretamente conectados à internet, eles ainda assim recebem um unicast global, em vez de um unique local que é semelhante aos privados. Então não se assustem se vocês estiverem a ver um dispositivo que não está diretamente conectado com o unicast global. Isso é muito comum a nível de IPv6. Como endereços não é um problema a nível de IPv6, então esse comportamento é aceitável a nível do IPv6, ou seja, dispositivos que não estão diretamente conectados à internet receberem um unicast global, que é que funciona como os públicos. Ok, então temos de unicast global semelhante aos públicos e unique local semelhante aos privados. A diferença aqui no IPv4 é que o unicast global podem ser atribuídos nos dispositivos que não estão diretamente conectados à internet. Ok, boa. Depois temos aqui, vamos ainda falar aqui do quarto elemento, loopback. Bem, loopback, se vocês estão lembrados a nível do IPv4, nós temos o 127. 0, 0, 0. Temos 127.0.0.0 barra 8. E mais especificamente 127.0.0.1. Bom, esse endereço 127.0.0.1 que sai aqui nessa rede, ele é um endereço local, ou seja, quando nós realizamos um ping ou quando nos referenciamos por uma outra maneira ao 127.0.0.1, estamos a referenciar a própria máquina, ao dispositivo local, ao host em que nós nos encontramos. Ou seja, por qual motivo é que eu faria um ping 127.0.0.1?
Eu faria ping 127.0.0.1 quando quero testar a suite de protocolos TCP/IP no meu dispositivo. Se a suite de protocolos TCP/IP está a funcionar devidamente no meu dispositivo. Então, se vocês fizerem um ping 127.0.0.1 e houver sucesso nesse ping, é porque a vossa suite de protocolos TCP/IP está a funcionar na boa. Lembro-me do meu exame a nível do HCNA-RS, apareceu uma pergunta mais ou menos assim semelhante, que perguntava por qual motivo é que seria feito um ping para o 127.0.0.1. O principal motivo é testar as pilhas de protocolos da suite TCP/IP ou do OS, também pode dar-se esse caso. Mas como o TCP/IP é implementado, é o que é implementado, o OS é o de referência, então vamos dizer que é para testar a suite de protocolos do TCP/IP. Para verificarmos se está tudo aí a funcionar a nível dos protocolos do TCP/IP. Esse endereço também é conhecido como localhost. 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 Bem, muitos de vocês, né, a nível do Saftel, vocês quando querem abrir a matéria offline da Cisco, muitos têm aqueles problemas que as imagens não aparecem. Então trabalham aí com o champ, pegam na pasta da matéria offline, vão lá colar no champ, na pasta do champ, e depois ao abrir o conteúdo do curso vocês escrevem localhost barra depois o nome da pasta do curso. Isso também acontece com os programadores. Os programadores, quando estão a desenvolver um sistema web local, né, do seu próprio dispositivo, quando querem chamar o dispositivo, seja WAMP, seja champ ou um outro servidor web, eles usam a referência localhost barra depois o nome do sistema. Daquele localhost é o nome do 127.0.0.1. Então, em vez de localhost, vocês também poderiam colocar 127.0.0.1. Vocês estão a se referenciar à própria máquina, ou seja, estamos a chamar o dispositivo local, a própria máquina. Esse endereço 127.0.0.1 é a nível do IPv4. Um IPv6 é extremamente bonito. Sintam e apreciem a beleza. 2 vezes 2 pontos, 1 e já está. Endereço de loopback no IPv6 é 2 vezes 2 pontos, 1 e papa feita. Muito, muito, muito simples, muito, muito, muito bonito. Esse é o endereço de loopback a nível do IPv6. O name permanece localhost. O name continua sendo localhost. Boa. O que é que nos falta aqui? Falta-nos o link local. Link local. Link local, tal como o nome diz, local. Link local, um endereço de link local não é roteado. Nós vimos, vocês viram também nas aulas passadas, que os endereços privados eles não são roteados na internet, mas eles são roteados para uma rede A, para uma rede B, para uma rede C. Ou seja, se vocês têm aí 2, 3 redes interconectadas, elas podem se comunicar. Os endereços privados eles permitem isso, comunicações entre redes diferentes. Podemos ter essa comunicação. Já o link local, ele não é roteado. O endereço de link local funciona apenas em uma única rede. Se um pacote possuir o endereço de destino de link local, se o seu endereço de destino for o endereço de link local, esse pacote nunca sai da rede. Esse pacote só funciona, só é trafegado a nível da rede onde o mesmo foi gerado. Se ele foi gerado na rede A, só irá trafegar mesmo a nível da rede A. Nunca sai da rede onde o mesmo foi gerado. Esse é o link local. Link local não são roteados. Link local não sai de uma rede para uma outra rede. São endereços locais que funcionam apenas em uma única rede. Esses então são os link local. Para vocês perceberem um pouco isso, vamos imaginar o seguinte. Supondo que vocês têm aqui um roteador. Ok. 2
dois switches aqui, um switch. Bem, vocês já devem estar aqui a notar quando sou muito bom em desenhos. Mas prontos. Ok. Boa. Vamos meter aqui dois PCs. Boa. Boa. Ok. Estamos nesse cenário. Vejam os links locais, esse endereço de link local, eles têm que estar nessa faixa. De FE80 a FEBF. Se estiver fora, não é link local. Vamos imaginar que esse PC, aqui é o PC1, PC2, PC3, PC4. PC1, link local FE80, 2 vezes 2 pontos, 2. PC2, FE80, 2 vezes 2 pontos, 3. PC3, FE80, FE80, 2. E aqui também FE80, 3. Essa interface do roteador FE80, e aqui também FE80, 2 vezes 2 pontos. Boa. Então vamos lá. Essa zona aqui é uma rede. E essa zona aqui é uma outra rede. Supondo que aqui é uma rede A e aqui é uma rede B. Estes PC, PC1 e o PC2, eles irão conseguir comunicar-se a partir dos endereços de link locais. PC3 e o PC4 também poderão comunicar-se a partir dos endereços de link locais. Mas PC1 e PC2 nunca irão conseguir comunicar-se com PC3 e PC4. Nem tão logo o PC3 e o PC4 se conseguirão comunicar-se com o PC1 e o PC2. Eles estão em redes diferentes. E endereço de unicast global, eles não são roteados. Ou seja, um pacote que tiver com o destino de link local nunca será passado para uma outra rede. Nunca é roteado. Endereços de link local não são roteados. Então a comunicação fica simplesmente a nível interno, dentro da própria rede onde o pacote foi gerado. Dizer-vos também que se em uma rede, um dispositivo, o link local dele for E80, por exemplo, 2 vezes 2.2, ninguém mais nessa rede A pode ser FE82. Ninguém mais nessa rede pode ser FE82. Porque já temos um definido com FE82. Agora, se tiverem uma outra rede, aí sim podem ter o mesmo endereço de link local. Por isso é que vocês estão a ver que PC1 tem o mesmo link local que o PC3, PC2 tem o mesmo link local que o PC4, porque estão em redes diferentes. Se estamos em redes diferentes, podemos ter o mesmo link local. Se estamos na mesma rede, não podemos ter o mesmo endereço de link local. Subindo mais um pouco aqui o roteador, vejam que as interfaces dos roteadores possuem o mesmo endereço de link local. Teoria: cada interface de um roteador é uma rede diferente. Aqui essa interface representa a rede A, essa interface é para a rede B. Então cada interface, por ser uma rede diferente, então cada interface dos roteadores, desculpem, as interfaces dos roteadores podem sim ter o mesmo endereço de link local. Eu posso ter uma giga/0 com link local FE81
e uma giga 0/1 também com link local F81. Isso não é problema. Por quê? Porque cada interface de um roteador é uma rede diferente. Então os dois aí estão em redes diferentes. Então podemos sim ter o mesmo endereço de link local. Dizer-vos também que é muito comum em redes IPv6 com que os dispositivos tenham dois endereços. Que os dispositivos tenham o unicast global e o link local ao mesmo tempo. Ou seja, esse PC tem o endereço de link local que comumente já vem por padrão nos dispositivos. Todos estes dispositivos por padrão já possuem o endereço de link local, pode ser alterado, mas por padrão eles já possuem o endereço de link local. A nível da interface do roteador, se nós atribuímos um unicast global ou um unique local, automaticamente a interface já também recebe um link local, que também pode ser alterado. Então é muito comum que os dispositivos tenham os dois tipos de endereço. Por exemplo, pode ter link local e também pode ter unicast global ao mesmo tempo. E outro detalhe também que vocês poderão ver muito é essa interface possui unicast global e também possui um link local. E como gateway desses PCs não é utilizado o unicast global dessa interface, mas sim um link local dessa interface. Again, essa interface pode ter dois endereços, unicast global e link local. E o gateway desses senhores pode ser o unicast global ou o link local. Muitas das vezes no IPv6 vocês vão ver a utilizar como gateway o endereço de link local da interface e não o unicast global. Pode ser usado um dos dois, funciona na boa. Mas o mais comum é mais simpático, é mais preferível, mais atraente trabalhar com o link local aqui da interface. É muito mais bonitinho trabalhar assim. Prontos. Agora, como é que vocês vão dar conta se o endereço é unicast global, se é link local, se é unique local ou se é loopback? O não especificado é muito simples, né? Basta vocês verem 2x2 pontos, não especificado. Loopback também é simples, basta vocês verem 2x2 pontos 1, já sabem que é endereço de loopback. Agora o resto é baseado em faixas. Tudo isso todos eles são concentrados no primeiro exteto. Foquem-se no primeiro exteto. Se o primeiro exteto, os valores do primeiro exteto estiverem nas faixas entre 2000 e 3FF, se o primeiro exteto do endereço IPv6 estiver na faixa de 2000 até a 3FF, é porque é um endereço de unicast global. Se estiver na faixa de FE80 a FEBF, é porque é link local. E se estiver na faixa FC00 até FDFF, é porque é unique local. Boa. Então, deixa eu mostrar-vos aqui uma coisa. Vou botar aqui. Olhem, por exemplo, para esse endereço. 2001. Foquem-se no primeiro exteto. O primeiro exteto começou com quanto? 2001. Se vocês repararem, 2001 não está nessa faixa. De 2000 até 3FF está nessa faixa. Logo, ele é um endereço de unicast global. Aqui também 2001, 2001, 2001, 2000. Ou seja, todos esses são unicast global. Vamos pular para aqui, para esse senhor. FE80. FE80 não corresponde aqui. FE80. Logo, aquele endereço é um endereço de link local. Então, este endereço é um endereço de link local. Este aqui é o último. O último, todos os dígitos estão em zeros. Quando todos os dígitos estão em zero, é porque é um endereço não especificado. Bem, por último, esse que nós pulamos, FF02. Se vocês repararem, FF02 não faz parte aqui de nenhuma faixa. Reparem que não faz parte dessa faixa, nem dessa, nem dessa. É FF02. Não bate aqui, aqui é FD, não FF. Então, é superior, não corresponde a esse intervalo. Não corresponde a esse nem ao não especificado. O FF02 ele faz parte dos multicast. Ele não faz parte dos unicast, mas sim dos multicast. Sempre que vocês verem que o endereço começa com FF02 é porque é um endereço de multicast. FF05 também são endereços de multicast.
Se vocês porventura querem comunicar-se com todos os hosts, ou seja, só querem comunicar-se com todos os dispositivos finais, qual será o vosso destino? FF02, 2 vezes 2 pontos, 1. E assim então vocês se comunicam, vocês irão comunicar-se unicamente com todos os hosts. Se querem se comunicar somente com os roteadores, na boa, FF02, 2 vezes 2 pontos, 2. E assim vocês se comunicam então somente com os roteadores. Daí podem ver também aqui para se querem se comunicar só com os roteadores que estão a executar o IGRP, FF02, 2 vezes 2 pontos, A. E assim sucessivamente. Então, esses são alguns valores dos endereços multicast de um grupo de dispositivos. Por exemplo, dispositivos finais, dispositivos roteadores, dispositivos que estão a rodar o SPF, que estão a rodar o RIP, que estão a rodar o IGRP, para todos os agentes de transmissão do DHCP, para o servidor de DHCP, no caso aqui é DHCP V6, porque estamos a trabalhar com IPv6. E para os servidores NTP, Network Time Protocol, protocolo para tempo. Veremos isso mais lá para frente, o que é o NTP. Boa. Bem, vamos agora ver como é que está estruturado, ou seja, dividido os endereços IPv6. Vocês viram, por exemplo, no IPv4 que ele possui duas partes, certo? A parte da rede, né, que identifica o grupo, e a parte do host, que identifica um elemento nesse grupo específico. Já o IPv6 ele tem aí três partes. Podemos dizer de forma geral que tem duas, prefixo da rede e o identificador do host. Podemos dizer assim. Mas vamos lá dividi-lo mesmo assim em três partes. Temos o prefixo do provedor, que ocupa os primeiros 48 bits. Depois temos 16 bits que são dedicados às subredes. E 48 mais 16 já são quanto? 64. Se aqui no prefixo da rede já puxamos 64 bits, o IPv6 só possui 128 bits, 128 menos 64, restam 64. Então os próximos 64 que aparecem aqui, eles servem para identificar os hosts, que são conhecidos também como Interface ID ou identificador de host, ou seja, identificam então os hosts. Uma dica, um truque, meus senhores, no IPv6 não é preciso vocês se martelarem muito com os cálculos. Se vocês querem começar a variar as subredes, é só vocês começarem a variar o quarto exteto. Comecem a variar o quarto exteto. Se, por exemplo, vocês têm essa rede 2001 DB8, é habitual chamar isso de café, vamos chamar mesmo café. Vocês têm 2001 DB8 café, né? Depois aqui tem 2 vezes 2, tem 2 pontos. Tem 2001 DB8 café 2.001. Se essa é a primeira subrede, se querem criar a segunda subrede, não estresse. A segunda subrede seria 2001 DB8 café, mas aqui vocês alterem. Se a primeira é 001, a segunda fica aqui 0, 0, 0, 2. Depois vem a 10, a 4. Vai chegar um momento que aqui vai ser F. Será, né? Será F. Não, será 0, 0, 0F. 00F. É isso que nós teremos. Bem, aqui 00 é 00F. Temos essa rede. A próxima não existe, não vem G. Lembram do hexadecimal? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. Para-se no F. Quer dizer que o F aqui atingimos o máximo. O A seguir então será 0, 0, 1, 0. E assim vamos nesse ritmo até os 4 dígitos forem F. Quando os 4 dígitos forem F, aí então terminamos. Já não temos mais subrede possível. Quantas subredes é que nós podemos criar aqui? Vejam que para a subrede temos 16 bits. Então fazemos aqui 2 elevado a 16. Isso dá-nos igual, salvo erro, se não estou enganado. Depois vocês podem fazer aí o cálculo, terem certeza, 65.536.
salvo eu, se não me engano, desse valor, 65.536. Quer dizer que aqui nós podemos criar 65.533 subredes. Muito interessante. Então vocês não estressem. Têm um endereço IPv6, querem começar a criar subredes, não estressem. Variem simplesmente no quarto extet. Cada subrede, quantos endereços é que vai ter? Vejam aqui os bits dos hosts. Os bits do host são quantos? 64. Então é só fazermos 2 elevado a 64. Isso então será igual a n. Esse n é a quantidade de endereços em cada uma das subredes. Ok, então, boa. Vamos fazer aqui um seguinte esquema. Opa, uma travada aqui. Vou perceber que é uma travada. O tempo está a contar? Sim, o tempo está a contar. Não, vamos lá. Bem, deixa eu dar uma atualização aqui. Bem, vamos trabalhar com esse senhor. Bem, imagina o seguinte. Vamos fazer aqui um esquema. Existe uma entidade que é chamada IANA. E essa entidade, deixa eu mostrar-vos aqui, IANA. Essa entidade é que é responsável pela atribuição dos endereços IPs e pelos números das portas. Ou seja, ela é a mãe aí da internet. Dizem que a internet não tem nenhuma responsável, não é uma organização que é a patroa, que é a dona da internet, mas a IANA, sim, ou seja, sem a IANA a internet não funcionaria. É uma organização chave para o funcionamento da internet. Temos então a IANA, depois a IANA tem depois temos as divisões. Cada continente possui um representante da IANA. No caso, nós aqui em África, nós temos a Afrinic. Na América do Norte tem a ARIN, na América do Sul é a LACNIC, na Europa, salvo erro, deve ser a Euronic, algo em torno disso, e na Ásia também tem um representante. E esses representantes de cada continente é que atendem então os provedores de cada continente. Por exemplo, em África, quem aloca IPs aos provedores é a Afrinic. Por exemplo, nossos provedores, uma Angola Telecom, uma Movicel, uma Unitel, quem aloca endereços IPs a esses provedores é a Afrinic. E quem aloca endereços na Afrinic é a IANA. E quem atribui endereços da IANA? Ninguém. A IANA é a mãe grande, aí é o top. Ninguém é que é responsável dos endereços, então ninguém fornece endereços. Então a IANA fornece na Afrinic, a Afrinic fornece nos nossos provedores, por exemplo numa Unitel, e uma Unitel fornece nos clientes. Todos os clientes da Unitel então são providos serviços a partir da Unitel. Quem provê endereços na Unitel? Afrinic. Quem provê endereços na Afrinic? IANA. Bom, então vamos fazer aqui um esquema. Bem, a Afrinic não fornece somente para Angola, tá, pessoal? É para toda a África, todos os provedores dos países africanos. Pode ter um provedor na República Democrática do Congo, na África do Sul, na Namíbia, no Botsuana, todos esses provedores a nível do continente africano, quem lhes aloca endereços IPs é a Afrinic. Então vamos fazer o seguinte esquema. Temos a Afrinic e a Afrinic depois nós temos aqui, não, temos a IANA. Vou colocar um I aqui significando aqui IANA. E nós temos a Afrinic.
A IAN atribui o seguinte endereço na FRENIC: 197 0 0 0/8. A IAN atribuiu esse endereço na FRENIC. A FRENIC, por sua vez, então começa a alocar endereço nos provedores. Vamos lá supor que temos aqui uma Unitel que recebeu 197 0 0 /24. Não, vamos colocar /25. Esse aqui é uma Unitel. Podemos ter também aqui uma Movicel. noventa e sete 00. Bem, aqui falta-nos um dígito, só temos 3, né? Deixa eu colocar aqui ponto 0, são, devem ser 4. 197 000, deve ser 4 dígitos. Aqui 128, por exemplo. /25 também. Esse é a Movicel. Depois então temos uma Angola Telecom. Já meter a N, Angola Telecom. Angola Telecom recebe 197 0 2 0 /24. Vamos alternar já na Angola Telecom. Angola Telecom recebe isso daqui. Ok, boa. Então vamos lá. Unitel, Movicel, Angola Telecom. Unitel, Movicel, Angola Telecom, todos eles vão ter os seus clientes. Vamos lá supor que aqui temos um banco BAE. Vamos lá supor que aqui temos o Ministério da Saúde, o MinSal. Aqui temos o Banco BAE. Temos o Isotic. Boa. Então temos assim hoje. Unitel fornece no Ministério da Saúde. Movicel é quem é o provedor do Banco BAE. E agora a Telecom então é aqui do Isotic. Vamos colocar também aqui o ITEL. Supondo que aqui também temos o ITEL. Também é um cliente da Angola Telecom. Bem, o que é que a Angola Telecom faz aqui no Isotic? Angola Telecom, o Isotic solicitou serviços da Angola Telecom. A Angola Telecom fornece IP no Isotic. Supondo então que o IP que a Angola Telecom fornece ao Isotic seja 197 0 002 197 002 0/30. Para o ITEL, vamos lá supor aqui, vamos variar aqui, 197, supondo que o ITEL precisa de vários endereços públicos, não precisa só de um endereço público, mas precisa de mais de um endereço público. Então, vamos lá, não, ponto, vou meter aqui ponto 8, por exemplo. Não, aqui vamos ter, vamos fazer o seguinte, aqui vai ser 30, depois vai estar dentro do IP. Vamos só aqui para o Banco BAE, que deu 197 0 0 128 /28. Vamos por isso.
O mensal também vai receber aí da Unitel, por exemplo, 197 0 0 0 barra 29, por exemplo. Então, o banco vai precisar de vários endereços, ou seja, o banco vai precisar aí de uns 14 endereços, então ele recebe 1/28. Exotic e Tel só precisam de um único IP, então recebem /30. Ou seja, um IP vai estar aqui nessa extremidade e outro IP aqui por parte do dispositivo pertencente à Angola Telecom. No mesmo caso para o ITEL, um IP para o ITEL e outro IP por aqui. Lembrando que esses IPs são públicos, não são privados, são públicos. É mais ou menos assim que funciona a atribuição dos endereços IPs. No caso aqui, se você reparar, estamos a trabalhar com IPv4. Tudo começa com a IANA. A IANA atribui uma faixa de endereços à FRENIC. A FRENIC então depois começa a distribuir a nível dos provedores. É claro que uma Angola Telecom não recebe 1/24, uma Unitel não recebe /25, uma Moção não recebe /25. Elas recebem muito mais endereços. Mas é simplesmente aqui que é para fazermos. É um exemplo, é didático. Estes valores foram colocados de forma aleatória. Mas na realidade eles recebem muito mais. Um prefixo dele é mais abaixo. Por exemplo, /25, quantos endereços é que nós temos? Temos aí 126 endereços, simplesmente. Podemos 126 endereços para serem utilizados. Então, não funciona. Ao nível, uma Unitel não vai receber simplesmente 126 endereços. Lembrando que o Unitel tem milhões e milhões de clientes. Então, pronto. Então, vamos lá. Aqui é a Angola Telecom. A Angola Telecom tem tem /24, então sai mais ou menos 255 endereços que a Angola Telecom pode atribuir aos dispositivos, aos clientes. Ou seja, a Angola Telecom atribui um no Exotic, um no ITEL, depois vão começar surgindo outros clientes que vão então recebendo os endereços da Angola Telecom. Esses 255 endereços vai chegar a uma fase que esses endereços vão começar a esgotar, ou seja, em palavras mais miúdas, poderíamos dizer que os endereços restarão poucos endereços. Então o que é que a Angola Telecom tem que fazer? Solicitar mais endereços. Aqui é que a Angola Telecom solicita a FRENIC. A Angola Telecom diz: olha, FRENIC, eu preciso de mais endereços. Os meus endereços aqui estão prestes a terminar. A FRENIC, se tiver endereços IPv4 ainda por atribuir, o que é que ele faz? Atribui endereços na Angola Telecom. Mas vamos supor que ele também já não tem mais endereços de IPv4. O que é que a FRENIC faz? Eu também já não tenho endereços de IPv4. Vou solicitar a minha mãe grande também. Solicito a quem? A IANA. A FRENIC solicita a IANA endereços IPs. A IANA diz: ok, atendi a tua solicitação. A IANA diz: olha, em endereços IPv4, eu já não mais estou a atribuir IPv4. Eu agora só atribuo já IPv6. Então a IANA atribui na FRENIC, por exemplo, a faixa 2001 2 pontos barra 16. Ok. Então a IANA atribui na FRENIC 2001 2 pontos barra 16. A FRENIC pega nessa faixa, começa então a dividir nos continentes. A Angola Telecom solicitou, a FRENIC já não tem mais IPv4, só tem já IPv6. Então a FRENIC atribui aqui a nível na Angola Telecom o valor, a faixa, né, 2001 2 pontos, só colocar aqui 0 para ficar mais compreensível. 2 pontos barra 32. A Angola Telecom recebe essa faixa. Agora, nessa faixa, a Angola Telecom então começa a dividir, ou seja, atribuir aos seus clientes. Supondo que aqui tem um cliente novo, que é uma só da Angola. Uma só na Angola. Uma só na Angola, um cliente novo da Angola Telecom solicita internet na Angola Telecom.
A Angola Telecom já não tem mais endereços de IPv4. Ela agora só atribui quem? IPv6. Então a Angola Telecom diz, olha, Sonangol toma 2001 0. Vou colocar aqui 0 só para facilitar aqui a compreensão. 2 vezes 2 pontos. Barra. 2 vezes 2 pontos barra 48. Ou seja, puxa mais 16. Se vocês repararem aqui, ó, 16, mais 16, aqui, fez mais 16, 32, aqui, mais 16, 48. Então o Sonangol recebe 2001, 00, 2 vezes 2 pontos, barra 48. Esse é o endereço que é atribuído na Sonangol. Agora, a Sonangol, ela pode então começar a criar subredes. A Sonangol pode fazer o seguinte, vamos supor que ela tem 3 redes. Tem uma rede A, uma rede B, uma rede C. Deixa-me subir mais aqui para cima. Mas são endereços para Angola Telecom não. Aqui, vamos lá. É mais simpático colocar aqui. Tem mais espaço aqui. Vamos lá. A primeira subrede da Sonangol 2001 0 0 0 2 vezes 2 pontos. Vamos tirar mais 16, né? Até aqui eram 48, para começar a criar vamos tirar 16. Então mais 16, 48 mais 16, 64. Primeira rede. Uma segunda subrede aí na Angola Telecom. Não estresse. Não é preciso fazer cálculos aí. É simplesmente variar o quarto exteto. Boa. Aqui, o quarto exteto aqui na primeira subrede é 0. Na segunda fica quem? 1. 2 vezes 2 pontos. Barra 64. E uma terceira. 2001. 0. 0. Se aqui a primeira é 0, a segunda é 1, a terceira fica já 2. 2 vezes 2 pontos, barra 64. Então tá aí. Uma quarta seria, só simplesmente vamos começar a variar aqui no quarto exteto. Uma quarta 3, uma quinta 4, uma sexta 5 e assim sucessivamente até FFFF. Então é mais ou menos assim que funciona. Vocês vão ver que os clientes mais antigos, né, receberam a IPv4, mas chega um momento que a Angola Telecom solicitou na FINIC, a FINIC também já não tinha endereço, foi solicitar na IANA, a IANA começou já a atribuir endereços IPv6 na FINIC. A FINIC para as novas solicitações já não atribui IPv4, porque já não tem mais IPv4, ela atribui IPv6. Então os provedores aqui vão ter IPv6, os novos clientes desse provedor recebem então IPv6. Então o que nós vamos ter aqui nos clientes é alguns clientes, no caso os antigos, com IPv4 e os mais antigos e os novos então com IPv6. Então, meus senhores, reparem que a rede vai ter os dois tipos de endereço, IPv4 e IPv6. É então necessário fazer com que os dois tipos de endereço coexistam, possam coexistir. Ou seja, o IPv4 e IPv6 ambos possam coexistir. Então, para isso, então que surgem as técnicas de coexistências, que é já o próximo bloco aqui. Ou seja, não vamos dizer todo mundo, ok, temos IPv6, agora todo mundo deixa de utilizar IPv4, vamos agora utilizar IPv6, isso não existe. Então o que se faz é tornar possível a coexistência entre os dois, entre o IPv4 e o IPv6. Existem 3 técnicas de coexistência, temos a pilha dupla, NAT64 e o tunelamento. Pilha dupla, como vocês já veem, talvez já é o nome dupla, é quando nós estamos a trabalhar com os dois tipos de endereço. Se um dispositivo vocês atribuírem os dois endereços, IPv4 e IPv6, então vocês estão a trabalhar com pilha dupla. Se em um roteador, em uma interface de um roteador, vocês atribuírem os dois endereços, IPv4 e IPv6, pilha dupla. Se em um PC vocês atribuírem IPv4 e IPv6, pilha dupla. É possível fazermos isso. E quando assim fizermos, aí então estamos a trabalhar com pilha dupla. Ou seja, estamos a trabalhar com os dois, com IPv4 e com IPv6. Bom,
NAT64. NAT64 ele também é um conversor semelhante ao NAT. Estão lembrados do NAT, protocolo utilizado para converter, mapear, associar endereços privados para públicos e públicos para privados. O NAT64 ele faz o seguinte: converte, mapeia, associa endereços IPv6 para IPv4 e IPv4 para IPv6. Ou seja, se vocês aqui têm uma rede IPv6, ou seja, os pacotes aqui vão entrar com IPv4, IPv6. Mas ao sair, eles vão sair para IPv4, porque aqui a rede é IPv4. Se nessa rede chegar um pacote IPv6, vai ser descartado, porque essa rede só reconhece IPv4. Então, para que não seja descartado, esse senhor que está aqui funciona como um mapeador, um conversor de IPv6 para IPv4 e de IPv4 para IPv6. Faz nos dois sentidos. Converte, mapeia, associa IPv6 para IPv4 e IPv4 para IPv6. Bem, a última técnica aqui, a terceira e a última, tunelamento. Tunelamento consiste no seguinte: bem, esse caso aqui não está muito bem específico. Ele consiste no seguinte: imaginem que vocês têm aqui uma rede A e aqui uma rede B. Ambas redes são IPv6 e não estão diretamente conectadas. Vocês têm que passar primeiramente em uma rede IPv4, supondo que aqui essa vossa rede é uma rede IPv4. Vocês têm aqui essas duas redes que são IPv6, mas por algum motivo vocês têm que passar primeiramente em uma rede IPv4. Se vocês virem aqui com as vossas mensagens, com os pacotes IPv6, ao entrar aqui na rede IPv4 serão descartados. Então o que é que se faz no tunelamento? Como o nome já diz, tunelamento, ou seja, túnel. Trabalha-se com túneis. Criamos um túnel aqui nessa rede IPv4 para permitir encaminhar pacotes IPv6. Ou seja, os pacotes IPv6 serão encaminhados através de um túnel. Tenho uma rede IPv6, quero alcançar uma rede IPv6, mas tenho que passar primeiramente em uma rede IPv4 antes de alcançar essa rede. Então deve ser criado um túnel para que os pacotes de IPv6 passem por esse túnel para poder então chegar até o nosso destino. Então esse é o tunelamento, no qual é criado um túnel para permitir o encaminhamento das mensagens IPv6. Então são as três técnicas de coexistência: a pilha dupla, NAT64 e o tunelamento. Bem, falar aqui do ICMP-v6. Dizer o seguinte: o ICMP possui duas versões, o ICMP-v4 e o ICMP-v6. Comumente semelhante ao IP, né? Quando se fala da ICMP, está-se a falar da ICMP-v4. Agora, quando se fala do ICMP quando queremos falar do ICMP para a versão 6, aí sim temos que referenciar mesmo ICMP-v6, indicando então que é a versão 6 do ICMP. Bem, de forma geral, o ICMP é um protocolo que é utilizado para a troca de mensagens. Por exemplo, quando nós fizemos trocas de mensagens, ou seja, para que haja interações aí entre os dispositivos. Por exemplo, quando nós fizemos um ping, o que está por detrás de um ping é o ICMP. Quem permite fazer aquele teste de conectividade IP é o protocolo ICMP. Bem, o ICMP, no caso V6, ele tem todos os comportamentos do ICMP-v4, mas foram adicionadas algumas informações. Uma delas, por exemplo, o ARP, Address Resolution Protocol. O ARP, protocolo utilizado para obter um endereço IP, aliás, um endereço MAC a partir do endereço IP. Tem o endereço IP, mas não tem o endereço MAC. O ARP, então, traz o endereço MAC a partir de um endereço IP. Bem, num IPv6 não existe ARP. Não há ARP no IPv6. ARP não existe a nível do IPv6. Então, quem faz o que o ARP faz no IPv4 é o ICMP-v6. Ou seja, a função do ARP, o que o ARP fazia, foi passado para o ICMP-v6. Então, o ARP não existe. A função do ARP, ou seja, o que o ARP fazia, foi passado para o ICMP. ICMP-v6 no caso. Então, como é que funciona aqui? Bem, semelhante. Lembra que vocês tinham a solicitação ARP e a resposta ARP.
Bem, entenda aqui o NS como solicitação ARP e o NA como a resposta da solicitação ARP, ou seja, o anúncio do ARP. Aqui nós temos um protocolo que é chamado ND, Enable Discover. Esse protocolo ele é utilizado para descoberta de informações. Ele é utilizado para se obterem algumas informações. Nomeadamente, ele é utilizado, tem dois propósitos. Um dos propósitos é verificar se há duplicidade de endereços IPv6 na rede. Ou seja, se na nossa rede há endereços duplicados. Se há dispositivos na rede com o mesmo endereço IPv6. Uma outra função, então, é obter o endereço MAC a partir do endereço IP. Ou seja, se eu tenho um IP, preciso do endereço MAC, solicito, envio um neighbor solicitation. E a resposta a essa solicitação é conhecida como neighbor advertisement, ou seja, anúncio do vizinho. Então, solicito o MAC e a resposta será com um NA. O dispositivo que possui esse endereço MAC, ele responde com uma mensagem de NA. E depois daqui também temos outras mensagens que são Router Solicitation, Router Advertisement, RS e URA. Essas são utilizadas quando nós estamos a trabalhar com o Slack. Nós veremos o Slack no próximo vídeo, na aula de configuração. Veremos como é que essas mensagens funcionam. Então, todas essas mensagens, todos esses senhores aqui, eles estão dentro do ICMPv6. Então, todos eles fazem parte do ICMPv6. Bem, como é que os endereços IPv6 são atribuídos? Os IPv4 são atribuídos de duas formas. De forma estática, ou também conhecida, né, como forma manual, e de forma automática, também conhecida como, podemos dizer que podemos atribuir IP via DHCP, via dinâmica, via de forma automática. Então são as duas formas, forma estática e forma automática. Isso é a nível do IPv4. No IPv6 são 5 formas de se atribuir endereços IPv6. Temos a estática com o I64. Temos o Slack, DHCP Stateless e o DHCP Stateful. No próximo vídeo veremos estes três senhores. Estática com o I64 e o Slack. DHCP Stateless e DHCP Stateful, vocês verão isso a nível do módulo 2. No módulo 2 é que se discute estes dois senhores, DHCP Stateless e DHCP Stateful. Bom, isso, vamos entrar em mais detalhes sobre esses senhores no próximo vídeo, que é o vídeo da configuração do IPv6. Mas simplesmente para dar aqui uma adiantada, apreciem, por exemplo, aqui nessa imagem. Vejam que aqui nós temos 3 redes. Aquilo que eu vos disse há momentos atrás. Não há stresses aqui para vocês criarem subredes. Tem uma ideia, se querem criar subredes, não stress. Comecem a variar somente o quarto exteto. Variem o quarto exteto. Mas se vocês querem trabalhar no mano a mano, aí como no IPv4, não desperdiçar os endereços, na boa, podem trabalhar. Mas vão ter que se lembrar que esses dígitos são hexadecimais, não são binários. Então vocês vão ter que converter para binário e depois então começar a fazer as barras, depois voltar para hexadecimal e aquela coisa toda, todos os cálculos que nós já fizemos a nível do IPv4. Mas de uma forma mais simpática, se vocês não querem estressar muito, variem simplesmente o quarto exteto. 1, 2, 3. Reparem que somente o quarto exteto é que está variado. Olha, 1, 2, 3, 4. Está aqui o quarto exteto. 1, 2, 3, 4. 4 exteto. Então vocês variam somente o quarto exteto. Como é que se atribui o endereço IPv6? Isso aqui é de forma estática. Vocês entram na interface, no caso no Magiga 0/0, e executam o comando IP. Um detalhe. Todos os comandos que vocês até aqui escreviam somente IP, quando vocês estão a trabalhar com IPv6 vão ter que colocar V6. Todos os comandos. Show IP interface, se é para IPv6, show IPv6 interface brief. Se eu quero inserir endereço IP, se eu antes fazia IP address, agora é IPv6. Vocês vão ter que adicionar mesmo esse senhor que está aqui, esse argumento V6, esse V6 que vocês estão a ver aqui, deve ser inserido, acompanhado com IP. Ou seja, indicando então, particularizando que estamos a trabalhar aí com IPv6. Bem, olhem aqui o endereço. IPv6, né? A address 2001 DB8. Reparem que esse 0 aqui está a ser omitido.
já nem mais colocado aqui, ficamos somente com DB8, AKD1, está aqui, AKD1, estamos na giga barra 0. Reparem que essa giga barra 0 ela deve terminar com 1. Por isso é que vocês vejam aqui, olha, 1, AKD1, está aqui, a head, depois ela tem que terminar com 1 e aqui, olha, 1. Depois então barra 64. Se fosse no IPv4, nós daríamos aqui um espaço, colocaríamos a máscara. Um outro detalhe, não existe máscara de rede no IPv6. No IPv6 não existe máscara de rede. Estamos? Bom, aqui trabalhamos simplesmente com o comprimento do prefixo. No caso aqui, barra 64. Aqui, barra 64, barra 64. Giga 0 barra 1, aqui giga 0 barra 1, 2001, DB8AK, deu 2, 2 vezes 2 pontos, termina com quanto? Com 1. Então aqui também com 1 e barra 64, comprimento do prefixo. E o comando então para ativar a interface, né? Esse comando ativa a interface. Aqui não muda nada a nível desse comando. Bem, por último a serial 000. Vejam que a serial 00 também termina com 1. Então 2001, DB8, NEAK, de 3, aqui, 3, 2 vezes 2 pontos, 1. Depois então no shutdown para ativar a interface. Esse é o comando para definir o clock. Ou seja, aí definir aí o rate em uma interface serial. Prontos. Bem, se for a nível de um PC, como é que nós atribuímos? Reparem que esse PC aqui termina com 10, certo? Esse é o i64, vamos discutir ele a nível do próximo vídeo, quando vamos a fazer a configuração de IPv6. Aí sim nós vamos discutir o EUI64. Funciona muito interessante, bonitinho. Bem, a nível do PC, verifiquem que aqui o PC termina com 10, ou seja, 2001, DB8AK de 1, 10, deve terminar com 10. Então se queremos atribuir IPv6 no PC, procurem aqui, vocês comumente procuravam aqui protocolo versão 4, como IPv6 tem que procurar protocolo versão 6. Tá? Acessem aqui esse senhor e estamos aqui a atribuir de forma estática, né? 2001, DB8, AK de 1, 2 vezes 2 pontos. Se vocês meterem só simplesmente 2 pontos 10 vai dar erro. É preciso colocar aqui 2 vezes 2 pontos 10, simbolizando então que aqui temos uma sequência de zeros. Aqui vocês não devem colocar barra 64, o comprimento do prefixo deve ser colocado aqui. Reparem que não entra a barra, é simplesmente o valor que é de 64, nada de barra 64, simplesmente coloquem o valor 64. Se tiver um gateway, então vocês definem um gateway. Bem, se vocês repararem aqui, na giga barra 1 nós demos o IPv6 2001 DB8 AK de 1, 2 vezes 2 pontos 1. Então, se vocês repararem aqui o gateway, olha, cada um. Se vocês repararem no gateway 2001 DB8 AK de 1, 2 vezes 2 pontos 1. Atribuímos então o nosso gateway. Se tiver um servidor de DNS, defina um servidor de DNS. Depois é só darem um OK e papa feita. Bem, de forma conclusiva, dizer que o IPv6 surgiu devido ao esgotamento, dos endereços IPv4. IPv4 possui apenas 4 bilhões de endereços, já a IPv6 possui cerca de 341 decilhões de endereços. Ou seja, a IPv4 ele possui 32 bits, IPv6 possui 128 bits. Lembrando também que é muito mais rápido processar e encaminhar pacotes IPv6 do que pacotes IPv4. O que é que existe no IPv4 que não existe no IPv6? Bem, no IPv6 não existe broadcast, não existe ARP, não existe máscara de rede. Esses três senhores não existem a nível do IPv6. Broadcast, ARP e máscara de rede. Esses três senhores não existem. O que o ARP faz no IPv4, isso foi passado para o IPv6. A máscara de rede a nível que existe no IPv4 e no IPv6, nós representamos ela como comprimento do prefixo. Formas de atribuir endereços IPv6 nos dispositivos são 5. Forma estática com o i64 Slack, DHCP Stateless e o DHCP Stateful. Bem, meus senhores, foi um prazer, espero que tenham compreendido. Terminamos então aqui a parte da introdução, né, a parte teórica. Essa é a parte 2, já vimos aí a parte 1. No próximo vídeo então vamos trabalhar a nível da configuração do IPv6. Então, como sempre, foi um prazer. Cuidem-se, fiquem bem. Que tudo dê certo. Bye bye.